Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro do Gênesis, no capítulo 39. Deus me deu uma palavra durante essa semana e eu quero compartilhar a fim de que a nossa vida seja edificada, em nome de Jesus. Gênesis 39. Nós vamos ler o verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora todo mundo sentando. Todo mundo procurando um lugar. Os irmãos não estão indo mais no banheiro. Se você não está de serviço, procure uma cadeira, se acomode, vamos aquietar o nosso espírito. Até então, olhamos para o céu, ministramos louvores ao Senhor, e seguramente Ele aceitou teu coração, tuas palavras, a expressão tua de gratidão. Mas agora o Senhor quer falar com a gente, e eu quero ouvir a voz do meu Salvador, e eu sei que você também. Você que nos acompanha pela internet, nós somos uma igreja completamente apaixonada por pessoas e pelo Senhor Jesus. E a gente quer agora, usando esse mecanismo, esse veículo de comunicação, entrar na tua casa com uma única ideia: abençoar a tua família. Então abra aí você também em Gênesis capítulo 39. Irmãos, o tema dessa palavra, ela é um paradoxo. E o que é um paradoxo? Alguém perguntaria para mim. Uma espécie de um contraste. O que é um contraste, pastor? É um trem. É algo que a gente vai ver hoje através da palavra de Deus. São coisas que acontecem na nossa vida, se comparando, se constatando com coisas que podem ser derrota, mas ao mesmo tempo se prefiguram vitória nas mãos do Senhor. E quem caminha com Jesus Cristo, quem decide caminhar com o Senhor, precisa aprender a caminhar na dimensão do paradoxal, daquilo que é contraste, daquilo que muitas vezes prefigura a tua derrota, o teu fracasso, e que muitas vezes eu e você, quando temos possibilidades de circunstâncias que geram no nosso coração desânimo, fracasso, derrota, olhamos e chegamos a sugestionar, nossa fé entra em teste, nossa motivação, nosso ânimo se esvai, nossas forças se escondem. Mas exatamente eu tenho aprendido que é em momentos como esse que o Senhor purifica a nossa fé, e uma fé genuína, singular, completamente dependente do Senhor. Por que dependente? Porque muitas vezes, assim como misturamos lei e graça, nós misturamos fé, esperança, dependência, confiança completa no Deus Todo-Poderoso com a nossa capacidade. Às vezes misturamos com a nossa intelectualidade. Às vezes comparamos e misturamos com o nosso próprio esforço. É por isso que você vai ver em inúmeros textos da palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso,
eliminando toda a força humana. Foi assim com Moisés, treinado, escolado nas melhores faculdades egípcias, criado desde berço, com aquilo que havia de melhor em sabedoria no mundo vigente, e que tentou, pelo próprio esforço, libertar alguém que era do seu sangue, os hebreus. Aí Deus precisou fazer com que ele fosse para o meio do deserto e fosse pastorear, pegar um cajado, cuidar de cabra, cuidar de ovelha, que até então era para um egípcio, para um lorde, para um nobre criado nos palácios, uma afronta. Mas foi quando ele não tinha mais intelectualidade, esforço humano, capacidade alguma, Deus disse: agora eu posso te usar. Foi assim com inúmeras pessoas. Gideão, quando ele percebeu que ele tinha um exército demolidor, os outros povos, na medida em que Gideão avançava, conquistando as cidades para o Senhor, os povos, diz a palavra, tremiam de terror. Essa expressão no original é: as pernas tremiam mesmo. E de repente ele se defronta seguramente com a guerra mais épica que teve naquela época. 135 mil filisteus e medianitas, e ele tinha 10 mil soldados. Já era um povo valente. E Deus disse: não, vocês estão misturando fé com a capacidade de vocês. Nesse texto, em 3 vezes o Senhor diz: para que você não diga que foi a tua própria espada que te livrou, diminua o povo. Manda todos aqueles que são fracos, tímidos, desculpa, PlayStation, arts, volte para a tenda, fique lá jogando Xbox, PlayStation, sentadinho lá. Deixa só os valentes. Aí vai para a biqueira tomar água, vai para o rio. Tomando água no rio, Deus separou e disse: ó, esses que bebem a água de uma forma não agradável, dispensa tudo. E sobrou 300. Desses 300, Deus disse o seguinte: agora eu vou colocar o que há de mais moderno. Vou colocar nas mãos desses 300 o que há de mais poderoso de armamento: vasos de barro e cornetas. Só isso. Mas e as espadas? Deus Todo-Poderoso, ninguém tira da bainha, vocês não vão precisar usar. E como é que vai ser essa estratégia? Quando vocês ouvirem um grito dos 100 que estão na frente, eram 300, gritando e esbravejando por Gideão e pelo Senhor, vocês vão tocar bem alto as vuvuzelas, as trombetas de vocês, vão quebrar os jarros e o milagre vai acontecer. Antes de entrar no texto, eu gostaria que você entrasse com esse sentimento no coração. Você não está misturando fé com esforço próprio? Em um dado momento você não confunde que é você que está fazendo as coisas e não é o Todo-Poderoso? Chegou o momento de confiarmos completamente no Senhor. E para isso,
Ele vai nos levar para áreas e zonas que nós não nos sentimos confortáveis. Você não gosta de mudança, irmão. Você até fala, tem que ter alguma coisa nova na minha agenda, mas quando tem alguma coisa nova, você... E como o Senhor nesse ano de 2017, eu diria que quase subverteu a PIB de ponta cabeça. Gente nova entrando, gente antiga saindo, circunstâncias, direções, revelações, momentos diferentes que não estávamos acostumados em realizar e fazer. Mas uma coisa eu sei, olhem todos aqui para mim, é o dedo de Deus na nossa mão, na nossa vida e no nosso meio, mexendo com a gente. Deus acha que a gente está muito confiado em nós mesmos. E eu queria ler alguém, e a história de alguém que Deus fez isso. O tema dessa palavra é vendido pelos irmãos, porém comprado pelo Senhor. Gênesis 39. Se você achou, levante a tua Bíblia aí e mostre. Pessoal da internet lá, como nós somos um povo cheio da Bíblia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: José, o Senhor é salvação, significa o seu nome, Yosef, fora levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Verso 2: Ora, Yahvé, Deus, o Senhor estava com José, e em tudo ele teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. O senhor, o egípcio, percebeu que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amparava José e o abençoava em tudo aquilo que realizava. Dessa maneira, de qual maneira? O Senhor amparava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, e ele o promoveu. Essa palavra é linda, irmãos, e a gente vai estudar juntos hoje. Diga bem alto: promoveu. E ele o promoveu de seu ajudante pessoal para administrador de todos os seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado toda a sua casa e confiou tudo o que possuía. A partir daquele momento em que José começou a administrar os bens de Potifar, todos os seus bens, o Senhor abençoou poderosamente a casa do egípcio, em consideração a José. E a bênção de Yahvé alcançou tudo o que o egípcio possuía na casa e no campo. Último verso. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem muito belo, de forte porte, e tinha o rosto muito bonito. Amém. Irmãos, você já parou para perceber
que como coisas inusitadas acontecem na nossa vida? Você já parou para perceber que muitas vezes na tua história, circunstâncias, situações, às vezes boas, às vezes ruins, sem ao menos você se precaver, se preparar, bateram na porta da tua casa? Você já parou para perceber que coisas ruins muitas vezes acontecem na nossa vida sem mandar recado e mandar notícia? Quem sabe você que me ouve hoje está enfrentando uma situação agora, nesse mês, nesse momento, agora, que você não esperava. E a primeira verdade que eu aprendo caminhando com Deus é que, embora eu sirva um Deus todo-poderoso, caminho debaixo de um favor extremado, coisas inusitadas, sem aviso prévio, chegarão na porta da minha casa. E isso é o verdadeiro evangelho. O falso evangelho profetiza, anuncia que somente coisas boas chegarão a vocês. Pneu do seu carro não fura mais, há uma blindagem de ferro, e sempre quando tem um parafuso, um prego virado para cima, quando você está passando, Deus vai mandar um anjo soprar aquele prego, aquele parafuso, e o seu pneu sai ileso. É assim, irmãos. Quem furou o pneu esse mês, dá um sinalzinho com a mão. Pode ser da bike também. E o anjo, onde é que estava? Diga, não sei, estava de férias esse dia. Mas o verdadeiro evangelho nos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Deus nos prometeu presença, segurança, não ausência de problemas. Alguém me perguntaria, e aqui é essa coisa que muitas vezes eu e você misturamos, a lei e a graça. Pastor, mas eu sou tão certinho. Lei pura. Pastor, mas eu dou meu dízimo, eu não falto a célula, eu não falto a oração das 7 horas, que agora mudou de 7h30 para 7 horas. Pastor, eu estou todo dia, eu falo com o Senhor, e eu não sei porque essa notícia ruim chegou na minha história. Eu queria falar para você, ovelha amada, irmão querido, santo varão, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Um único amém, porque ninguém gosta disso. José, irmãos, ele está na sua casa, seu santo pai chama e diz assim: José, vem cá. A primeira coisa que ele diz no verso, capítulo 38, ele diz assim: eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu pai. E Jacó diz o seguinte para ele: meu filho, teus irmãos, eu acredito que se extraviaram, já faz dias que eu não vejo, eles foram apacentar o nosso rebanho e sumiram, vai ver se está tudo bem com eles. E ele foi. De repente ele se perde. Se perdendo, ele acha alguém. Alguém lhe direciona o caminho. Ele fala: os teus irmãos foram para aquela região. Ele vai e viaja mais um dia. Mal ele está chegando, os seus irmãos que eram enciumados, os seus irmãos que disputavam dentro de casa, de longe falaram: lá vem aquele sonhador, lá vem aquele que
se veste melhor que nós. E um deles, sempre numa família tem um deles, que maquina o mal contra a gente. Tem na tua casa lá também ou não? Não, né? Tua casa é santa, é só a minha que tem. Ele não levanta a sua bandeira e diz o seguinte: vou maquinar o mal. Mas vez por outra ele te cutuca no Facebook e no WhatsApp, ou não? Quem levou uma cutucada no grupo da família essa semana, dá um sinalzinho com a mão assim. Alguns começam a falar: ele está vindo. E um diz o seguinte: vamos matar esse cara. Vamos colocar ele dentro de uma cisterna, vamos matar uma dessas cabras nossas, ensopar essa túnica talar de mangas largas, bonita, que o nosso pai deu para ele, e vamos levar para o nosso pai. Olha que assassinos, olha que plano maquiavélico, que você reclamando da tua cunhada que fala mal de vez em quando de você. Vamos matar e vamos ensopar no sangue de cabra. Levamos para o nosso pai e falamos o seguinte: o leão, um urso, uma besta fera comeu o José. Aí um dos irmãos, sempre tem um dos irmãos que defende a gente, glória a Deus. Um dos irmãos disse o seguinte: meu Deus, não vão fazer isso, não vão ficar com a nossa mão cheia de sangue. Vamos jogar esse campeão dentro de um buraco aqui, uma cisterna, uma caixa d'água seca. Jogaram, coitado, põeram umas tábuas em cima e ficaram almoçando em cima. De repente, vem uma caravana de ismaelitas, lá de Gileade. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Gileade fornecia colírio, remédios para cura, óleo de Gileade. Havia lá um dos melhores hospitais, as melhores farmácias havia em Gileade. Eles carregavam ouro e, entre outras coisas, indo para o Egito. Sempre tem na nossa família um parente dinheirista. Tem ou não tem, irmãos? Quem acha que tem na sua família, dá um sinalzinho com a mão assim. O duro é quando é você, né? Pergunte para quem está do teu lado: não é você o dinheirista da tua família? O dinheirista disse o seguinte: vamos vender José. Nós saímos de uma configuração de matar o nosso irmão e saímos com uma grana ainda. Sempre tem aquele parente que quer lucrar em tudo, em tudo. Tem ou não tem, irmãos? De repente, eles vendem José. E José, irmãos, sem roupa, nu, ele é vendido. E daí entra nesse texto que nós acabamos de ler. A palavra diz que José fora levado para o Egito. E ele entrou num mercado que no Novo Testamento é chamado de hexagorazo, que significa mercado de venda. Hexa, fora, gorazo, mercado. E ele está nu. Imagine um escravo, seguramente não tinha uma boa aparência, sujo, desculpe a expressão, e não imagine coisas, tá, irmão? Tampando as suas genitálias. Potifar compra ele. E aqui começa uma história de contraste. Tudo aquilo que parecia fracasso, derrota, destruição, porque José era amado do pai, se reverte em favor e vitória. Assim é comigo, assim é com você. José, ele começa a se destacar. Ele pega de uma porção de farinha, multiplica aquela porção de farinha, e dentro da casa de Potifar, Deus dá a revelação para o ímpio. Deus deu direção, deu visão profética para alguém que nem era dele, e disse: não ouse tocar na vida desse homem,
e através dele eu prosperarei você. Algumas coisas acontecem na história de José, coisas que poderiam parecer para mim e para você fracasso, derrota, destruição. Nós poderíamos falar de certa forma, graças a Deus que ele não morreu, mas foi vendido como um escravo. A morte também já estava na escritura de compra desse escravo. Qualquer passo falso, qualquer olhada de canto de José para alguns dos filhos, dos empregados, depois nós vamos ver que a própria mulher encapetada de Potifar dá em cima dele, e ele quase morre. Mas Deus opera milagres. Anote isso no teu coração. Deus opera milagres em áreas que nós julgamos derrotadas e acabadas. Algumas lições que eu queria separar e eu tenho aprendido, colocado em prática. Essa palavra ardeu meu coração porque eu buscava alimento para mim, para minha casa. E isso se tornou uma verdade absoluta. Deus começou a me lembrar de valores do passado, promessas que Ele me deu 5 anos, 10 anos atrás. E eu queria compartilhar com você, em nome e no poder de Jesus. Diga amém. A primeira verdade que eu aprendo, mesmo sendo vendido pelos meus irmãos, eu sou comprado pelo Deus Todo-Poderoso. O que isso tem a ver com a minha vida? A primeira delas, ser levado muitas vezes não significa estar abandonado. Muitas vezes eu e você somos levados pelos ventos contrários que solapam, batem, vão de frente ao meu barco. Conversava essa semana com uma irmã, ela só falava: pastor, é só prova, é só prova, é só prova, eu não aguento mais. Mas ser levado por essas circunstâncias, situações que possibilitam a gente visualizar fracasso, não demonstra que eu estou abandonado. José foi assim. Ele foi conduzido por alguém que ele não conhecia a achar os seus irmãos. Achando os seus irmãos, ele foi levado para dentro de uma cisterna. Saindo da cisterna, ele é vendido como uma moeda de troca, como um objeto, como um fetiche. Vendido para os ismaelitas, um povo sanguinário. Depois ele é vendido no mercado como um produto. Ele foi levado para todos os cantos, pelas provas e pelas circunstâncias. Olha aqui para mim, mas nunca foi abandonado. Eu aprendo isso, irmãos. Queria falar para você que está sendo levado por esse momento que você está vivendo. Talvez esse momento esteja jogando você para os 4 cantos e você está cansado. Desculpa a expressão, detonado. E é notícia ruim atrás de notícia ruim. Pois eu saí lá da minha casa com essa palavra de Deus para o teu coração. Você pode ser levado pelos ventos contrários, mas você não está sozinho. José nunca esteve sozinho. Os discípulos estão e foram levados pelo próprio Senhor para dentro de uma grande tempestade. Jesus está dormindo num pedaço, num canto do barco. Os discípulos indo a pique. A Bíblia diz que eles estavam quase indo a pique e correndo perigo de perder a sua vida. Foram levados pelos ventos. Mas quando clamaram ao Senhor um brado: socorre-nos, Jesus. O próprio Cristo se levantou e ordenou aos ventos contrários e ao mar: cala-te, aquieta-te.
Eu queria dar uma dica para você. Em momentos aonde os ventos contrários, ventos fortes te levam para longe daquilo que prefigura vitória na tua vida. A palavra não diz, mas eu tenho certeza que no seu interior José clamava: Senhor, eu não estou só. Senhor, me socorre. Eu tenho orado ultimamente, quase todos os dias com a igreja aqui. O meu alvo é ter 100 irmãos de segunda a segunda orando 7 horas da manhã. E tenho aprendido, irmãos, que uma simples oração, um simples gemido para o céu, socorro, pode mudar uma história inteira. Talvez você está sendo levado, está sendo jogado para as circunstâncias, mas você não está abandonado, em nome de Jesus. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ela, porém, todavia, se esquecer, eu, entretanto, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Como posso me esquecer daqueles que eu criei, gerei, sustento com a minha mão direita? Você não está sozinho, irmão. Tem uma ilustração facebookiânica que eu acho maravilhosa. Tem um copo d'água e uma imagem dupla. Dentro de um copo d'água tem alguém se afogando. Dentro do outro copo d'água tem alguém com as 2 mãozinhas para trás, boiando. Cada vez que eu olho aquilo ali, eu falo assim: assim é Deus comigo. Porque, irmãos, não há tempestade que não se submeta à voz do teu Salvador. Então coloque as 2 mãozinhas para trás, boie, descanse, contemple com os teus olhos o agir do Senhor. Ainda que os ventos te levem para lugares dos quais você não goste, você não está sozinho. Rompa esse silêncio e diga amém. A segunda verdade das 75 que eu separei para essa noite, diga glória a Deus. A segunda é que no lugar aonde você está, é exatamente o lugar que o Senhor quer te garantir a vitória e te prosperar. Deus, ventos, situações, circunstâncias te levaram para uma região, para uma área onde você não está feliz. Mas é exatamente aí que o Senhor quer provar o quanto Ele é poderoso na tua história. E olha aqui para mim, você quer fugir desse lugar, você quer deitar o cabelo, você quer falar: eu não quero mais. Mas é aí, é exatamente aí, que a provisão, o suprimento da graça, os milagres acontecerão. José, nu, no mercado, na cisterna. Eu gosto da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz no verso 2: aonde José estava, irmãos, nu, sem roupa, sendo vendido como objeto e sendo taxado como um escravo. E o verso 2 diz: o Senhor estava com José, e em tudo ele teve êxito. Essa palavra êxito no hebraico é prosperidade.
Você consegue imaginar José próspero sendo um escravo? Sem dinheiro, ele não tinha roupa, ele não tinha bolso para colocar um vintém. Mas Deus olha para ele e diz: aonde você está, você é próspero. E passou a morar aonde? Na casa do egípcio. Eu saí lá de casa hoje para falar para você que está brigando até com Deus. Você não está feliz aonde você está, mas é exatamente aonde você está que você vai provar do amor, do suprimento, da graça e dos milagres do Senhor. Então, quanto mais cedo você aceitar, quanto mais cedo você falar: eu estou dentro de uma grande, genuína, singular, poderosa oportunidade. Porque se a provisão da graça, as vitórias vêm aonde você se sente completamente confortável, que glória é isso! É onde não nos sentimos bem, é onde não nos sentimos confortáveis, é ali que o Senhor vai manifestar o poder e a glória. Me permita contar um exemplo, respeitando ainda as 40 horas que nós temos de adoração. Eu me lembro que eu olhava, irmãos, para uma igreja. Pessoal da internet, vou falar aqui um pecado para vocês, para todas as minhas ovelhas. Eu invejava uma igreja de Curitiba, chamada Igreja Batista Memorial. Essa igreja tinha seus aproximadamente 300 membros até então, lá em meados de 2009. E eu falava assim: Senhor, o dia em que eu for pastor de uma igreja dessa, aí a coisa vai fluir. Irmãos, a minha igreja inicial, ela tinha 27 pessoas, 28 num pau bravo. E em oração Deus disse para mim: o teu desejo não é nobre. Você não está honrando aonde eu te coloquei. E aí Deus falou para mim algo muito simples: aonde você for, aonde eu colocar você, ali eu te farei um homem próspero. Hoje, irmãos, quando o irmão fala do nosso número de discípulos espalhado em células, nós chegamos exatamente a 2.800 pessoas, contando as crianças. Eu fico imaginando que aonde eu menos queria estar, foi exatamente o lugar aonde o Senhor me fez um homem exitoso, próspero e um pastor feliz. Você não está resistindo aonde o Senhor colocou você? Lá no meio do deserto, lá no meio da prova, lá no meio da dificuldade, são oportunidades que o Senhor coloca para fazer você um vencedor e para receber vitórias, e o teu testemunho se tornar um testemunho poderoso de graça e de provisão. É exatamente no lugar aonde você está, aí mesmo, aonde você se encontra hoje, é aí que o Senhor quer revelar a sua majestade, o seu poder e a sua grandeza. Não saia daí. Saindo, você vai perder de participar, de ser protagonista de uma história de milagres, em nome de Jesus. A segunda verdade que nós aprendemos é: no lugar onde você está, Deus prosperará você, acredite, em nome de Jesus. A terceira,
O favor de Deus promove você de um simples ajudante a um administrador sênior dentro de uma realidade sobrenatural de provisão. Às vezes nós não aceitamos um pouco a nossa função no corpo. Nós queremos o púlpito muitas vezes. Nós queremos a administração. Queremos quebrar, cortar caminhos que o Senhor precisa levar para treinar o nosso espírito, para que conquanto a gente seja elevado na visão da igreja, elevado na visão do reino, possamos ser cativados pela glória e não nos ensoberbecermos. Eu não estava preparado para ser pastor de 2.800 pessoas 4 anos atrás. Houve um caminho para isso. A graça do Senhor foi colocando, provisionando, amparando. Acredite de todo o coração. Para Deus promover você de ajudante para administrador sênior, há um tempo. E tão importante é saber a vontade de Deus, também é importante saber o tempo de Deus. Respeite o tempo do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo Deus vos exalte. Mas saiba de uma coisa: Deus, sob hipótese alguma, quer que você permaneça onde você está. É por isso que sempre existe essa frase na minha boca, que o diabo tem colocado muitas vezes no teu coração, como se eu estivesse usando jargão, mas não é. Deus deseja que você avance. Já faz 4 anos que estamos caminhando juntos. Pessoas que chegaram ontem na visão da igreja estão avançando, e você ainda está aí como um ajudante. Você poderia estar como um administrador sênior. Maior bloqueio, maior impedimento de você avançar, olha aqui para mim todos, é você mesmo. Irmãos, isso me lembra a minha história. Quando eu saí da casa de recuperação em meados de 99, eu era um servente de pedreiro. E eu acho uma profissão digníssima. Digníssima. O meu problema é com a enxada. Nem com a enxada, o meu problema é com o cabo. E eu fui trabalhar para o meu irmão. Eleve os problemas ao quadrado. E a primeira semana que eu saio da casa de recuperação, eu não tinha a 8ª série concluída, e me restava uma laje para eu encher até 3 horas da tarde. Irmãos, era concreto para tudo que é lado. Penso num concretão assim, miserável, de cansado. Prometeram uma linguiça para nós, até hoje eu estou esperando essa linguiça. E um dia eu estava orando, cansado, irmãos. Abracei minha mãe, vamos um chimarrão juntos. E ela cutucou, ela falou: tem algo na tua orelha. Daí eu fui ver, era concreto, era massa. E eu falei assim: mãe, será que eu sou destinado a viver essa vida? Minha mãe, com muita simplicidade, ela disse assim: a bênção é que você não tem mais problema com drogas. Mas no meu coração Deus disse: eu vou promover você.
eu farei de você um homem bem-sucedido. Isso não é para um ou outro. Olha aqui para mim, eu morreria por essa afirmação. Isto é para todos os filhos de Deus. Eu entrei num supletivo. Quem não terminou a 8ª série, esse mês aí, se não me falha a memória, o EJA, está aí à tua disposição. Terminei as matérias que faltavam. Entrei numa faculdade, fiz uma pós-graduação e nunca mais peguei num carrinho de concreto. Não me negaria a pegar, mas contrataria alguém. Deus quer promover você, irmão. Isso não é jargão, você conhece meu coração. Deus deseja que você avance. Deus quer encher você de unção, de graça, de poder, de provisão, de revelação. E é necessário você ser promovido e ser um homem próspero e uma mulher próspera para o louvor e a glória do nome de Jesus. A última verdade que eu queria aprender juntamente com você, recapitulando, a primeira delas: ser levado por momentos, circunstâncias e ventos contrários não significa estar abandonado. A segunda: o lugar onde você está é exatamente o lugar onde você deveria estar. E é aí que o Senhor quer te garantir vitória e operar milagres. Aleluia! O favor de Deus quer promover você. E essa promoção acontece, irmãos. Do nada o teu patrão chegará para você e falará: vou aumentar o teu salário. Diga amém. Do nada você vai receber promoção em uma área que você trabalha. A prosperidade invadirá o teu coração, eu sei disso. Fui orar com uma irmã, chorando. Dou uma propaganda para ela aqui. Ela falou assim: pastor, eu fui um dia antes da inauguração. Ela falou: pastor, meu líder de célula aqui, o Tarcísio, sabe, eu estava indo embora com uma mão na frente e outra atrás. E hoje Deus permite que eu me torne empresária e dona da Casa da Pamonha no litoral. Não é fera, irmãos? Fica de frente do trombeta, horário de funcionamento está na rede social. Sentei com o próprio líder dela. Estava vendendo, tem uma loja ali no centro, do lado do Bradesco. Abriu uma mega sorveteria. Por favor. O cara ia para o Paraguai buscar muamba, irmãos. Maloqueiro. Não é maloqueiro, né? Vocês entenderam? Muambeiro. E hoje o cara é empresário, tem 2 lojas. Irmãos, até essa irmã aqui, ó, do cachorro quente, ela sabe que há um favor extremado na nossa vida. Por que ela arma aqui na frente? Irmã, nós vamos comer os cachorro quentes teu em nome de Jesus. Deus quer promover você de ajudante a administrador sênior. Diga: eu quero. O mais lindo de todos é o quarto. E eu finalizo com isso. O quarto fala para mim que o favor de Deus me deixa. É tão simples que poucos vão falar amém. O favor de Deus sobre a minha vida me deixa jovem e bonito. Olha aí.
A palavra diz no verso 6, acompanhe comigo, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. José era um escravo, sujo, com as unhas cheias de craca, cabelo ruim para cortar, nu. Mas no verso 6 a palavra diz: José era um homem belo, de forte porte, e tinha o rosto muito bonito. Pastor, você não está forçando o texto? Pensa em alguém que tem dificuldade em forçar a palavra. Eu aprendo que Abraão creu no favor de Deus, e com 100 anos ele foi pai. Homem forte, viril. Eu quero chegar aos 100 anos, porque o favor de Deus está na minha vida, comendo carne assada toda semana, forte, feliz, fazendo a minha esposa sorrir toda semana. Pastor, e as mulheres? Só os homens têm? Não. Sara, 90 anos, deu à luz. Depois que ela deu à luz, deu de amamentar Isaac. Sabe que quando a gente amamenta, eu não, as mulheres, aquilo que está para o norte vai para o sul. Mas com 90 anos, ela foi cobiçada por reis. Era ou não era bonita? Pergunte para quem está do teu lado, diga: Sara era bonita ou não? Irmãos, o rei tinha um harém de aproximadamente, no mínimo historicamente falando, 100 mulheres. Uma só já dá uma trabalheira lascada, mas não vem o caso. E imagine 100, mas muitos deles, 2 a bem na verdade na palavra, desejaram Sara. A palavra do Senhor diz em Provérbios, e eu finalizo lendo essa palavra para você. Provérbios 15:13. A alegria do coração ilumina e formoseia todo o rosto, mas a tristeza abate e adoece todo o corpo. Esse favor está disponível para você. Eu e você vamos envelhecer juntos, bonitos, de bom porte e belos em nome de Jesus. Você quer caminhar debaixo desse favor? Se coloque em pé. Eu quero que você ore agora em nome de Jesus, porque talvez você está enfrentando uma situação da qual você diz: não acredito que eu estou enfrentando. É exatamente aí que o Senhor quer manifestar a glória dEle. É exatamente onde você está que o favor chegará. Você não está sozinho. A Bíblia diz que José foi levado pelas circunstâncias, mas o Senhor estava com ele. A palavra do Senhor nos diz que o favor de Deus promove aquele que é mais simples e exalta ele, enchendo de glória e grandeza com os valores do reino. Deus está te chamando para você ser grande. E por fim, ore para que todos os pés de galinha fujam da tua cara, do teu rosto, em nome de Jesus, e você fique belo. E
E a primeira verdade que eu creio de alguém que está belo é que ele sorri. Quer ver como você está belo? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Ela vai sorrir para você e você vai sorrir para ele. Levante as tuas mãos. Nós vamos finalizar esse culto agradecendo ao Senhor, porque embora possamos ser vendidos pelos nossos irmãos, nós fomos comprados por um alto e sublime preço. Em nome de Jesus, agradeça, ore agradecendo. Pai, eu quero te louvar em nome de Jesus. Nós exaltamos o teu nome até por situações ruins na nossa vida. São situações que muitas vezes o vento contrário, provas, deserto, tempestades, dificuldades, nós exaltamos o teu nome, glorificamos quem tu és, porque nós sabemos que é exatamente onde nós estamos, que é o local, que é o lugar onde estamos destinados a prosperar, destinados a receber milagres e vitórias do Senhor. Pai, abençoa cada um que está aqui, nos dá uma semana extraordinária de favor extremado, que tudo aquilo que ouvimos, a tua palavra se cumpra na nossa vida. A tua palavra não passará, os céus e a terra passam, mas a tua palavra, em nome de Jesus, cumprirá o propósito para o qual foi pregada. Revela o teu amor na nossa vida essa semana, e o teu favor estende a cada um dos nossos filhos e do nosso lar, em nome de Jesus, amém. Dê a mão para quem está do teu lado e diga assim: pensa em alguém abençoado, é você. Levante bem alto a mão desse irmão. Quero abençoar a tua semana. Quero declarar em nome de Jesus uma semana incomum para você, de boas notícias, de favor. E aonde você for, o Senhor estará contigo, em nome de Jesus. Levante bem alto a mão desse irmão. Olhe para ele e diga assim: irmão, paga uma cantina para mim, um salgado, um lanche no final do culto. Olhe de novo e diga assim: você é próspero, eu sei disso. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Que você se sinta amado, protegido, amparado pelo Deus Todo-Poderoso. Que aquele que te ama nesta semana expresse cada vez mais abundantemente o seu favor e o seu amor sobre a tua casa, a tua empresa, os teus filhos, e a tua semana se torne uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Que você não fique doente essa semana. Que toda enfermidade, que todo vírus, que toda doença passe longe de ti, longe dos teus, longe da tua casa, longe da tua família, em nome de Jesus. Que ainda essa semana, respostas de orações que há tempos que vocês estão fazendo, o Senhor, porque vocês são amados, responda em nome de Jesus. Que causas na justiça, valores bloqueados, negociações fechadas, obstruídas, sejam liberadas essa semana, no nome e no poder de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a tua semana seja uma semana abençoada e vitoriosa, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplausos.